Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Primeiro Cubicast de 2022. Demorei um pouquinho, demoramos para iniciar, né? Mas começamos antes do carnaval. Já é uma grande vitória para o brasileiro que se preza. E para você que tem nos acompanhado nas redes sociais, né? Esse é o primeiro Cubicast desse ano, mas a gente já teve o nosso primeiro evento que a gente participou do KCD. Então, talvez o evento mais importante de Kubernetes, não sei se desse ano, já que foi em janeiro, né? E se você não pôde acompanhar, tá? Tem todas as palestras lá no YouTube, então eu vou deixar o link aqui na descrição, né? E a gente pôde patrocinar esse evento para que mais pessoas possam certificar, estudar e propagarmos o Kubernetes na comunidade, né? O conhecimento profundo de Kubernetes na comunidade. Segunda notícia, participei do podcast Mais Talk Menos Show, do meu amigo Marcos. Eu vou colocar o link aqui também. A gente falou um pouco sobre carreira de DevOps, um pouco da história ali, contei umas piadinhas de Java e a gente sobreviveu a esse momento, tá? E hoje a gente vai começar nosso ano falando sobre pós-Black Friday, tá? Então eu tô aqui novamente com o Guilherme Vale e com o Marcos Antônio, que são da Americanas S.A. A gente gravou nosso último episódio pré-Black Friday, ali no ano passado, e estamos falando agora como tudo ocorreu, vamos falar um pouco sobre isso, mas primeiro, para você que não escutou da última vez, Marcos, conta pra gente quem é você e pra turma aqui. E aí, João, tudo bem? Eu sou o Marcos Antônio Moraes, aqui do time da Americanas. Eu sou coordenador de tecnologia do time de plataforma. E como a gente já tinha falado na última conversa, a plataforma é o time que provê plataforma para todos os desenvolvedores aqui da Americanas S.A. Deployarem as suas aplicações. Show. Legal, seja muito bem-vindo novamente. Já é co-host, quase. E o Guilherme, seja muito bem-vindo também. Conta pro pessoal quem é você. Opa, e aí, pessoal, tudo tranquilo? Muito prazer, eu sou o Guilherme Vale, eu sou especialista de infra aqui na Americanas e vamos falar sobre nossa trajetória aí dessa última BF, né? Legal. Olha, eu acho que para começar, eu não sei, com certeza vocês têm esse sentimento, até os dados, muito mais do que eu, né? Mas com certeza o hábito de consumo online de todo o planeta, né, mudou, aumentou vertiginosamente, né, nos últimos anos. E a minha primeira pergunta para vocês, talvez ainda não entrando no assunto de pós-Black Friday, é se vocês acreditam que esse hábito consolidou nosso hábito de comprar online, né? E se isso vai permanecer assim, ou se era tipo só um paliativo que as pessoas não posso ir na loja, mas eu quero gastar o cartão de crédito. Então, se isso vai permanecer, o que vocês acreditam assim? Eu acredito que ainda vai continuar. O Brasil, ele começou a comprar na internet recentemente, né? Uhum. E ainda mais com a pandemia, caiu de cabeça nesse estilo de compra e eu acho que tem tudo para continuar. Eu mesmo faço a maioria das minhas compras via internet. Agora, até supermercado a gente começa a comprar pela internet, coisa que há 2-3 anos atrás parecia praticamente impossível. Acho que vai se tornando cada vez mais prático, essa praticidade, né? Na verdade, vai se tornando cada vez mais fácil pra gente. E ainda mais que tem a vida bem atarefada, corre para lá, corre para cá. Separar para sentar 5 minutos, fazer suas compras, todos os tipos de compras, acho que não tem volta não. Acho que é o caminho mais seguro pra gente e mais fácil mesmo. Verdade, com certeza. Eu também acho que a gente está começando e que a tendência é consolidar mesmo esse estilo e que consolide, né? Cada vez mais. Pô, eu ainda aguardo um player de compras de mercado que consiga me trazer um bom abacate. Porque ou tá estragado ou é uma pedra, não vai servir pra nada. Ou tá muito verde. Aposto que não comprou ainda pela Americanas Mercado, hein?
Pô, porque abacate tem uma ciência, né? Tipo melancia, né? Tem uma ciência para você poder comprar ali. Com banana, né? Eu acho que dificilmente você vai encontrar uma banana na forma como você quer, porque todo mundo quer de um jeito. Tem gente que prefere ela mais verdinha, tem gente que prefere ela mais madurinha. Não sei se tem como informar isso, o grau de maduridade, sei lá qual é a palavra, da fruta, mas é complicado. E a transição de maduro para podre são segundos, né? Meu pai provavelmente ia comprar sempre a mais madura possível. Já minha mãe prefere a fruta um pouco mais verde. Então acho que é gosto mesmo, né? Teria que ter uma forma da aplicação ali, se informar qual é o estilo que você prefere. Verdade, pode crer. Legal. Bom, vamos fazer um recap assim, né? De como foi a preparação, ou talvez ali os segundos finais, né? Os momentos finais, depois que a gente gravou ali no meio do ano, julho, né? Então, quais passos vocês tiveram que dar ainda, né? De preparação, talvez teste de carga, etc., assim, né? Como últimos passos para validar tudo que vocês já tinham feito e para poder entrar de cabeça na Black Friday mesmo ali em novembro, né? Ali em julho, a gente estava com tudo em teste de carga. A gente estava começando a aumentar ainda mais assim, o tamanho dos nossos testes de carga. Uhum. A gente foi aumentando até chegar a um número absurdo mesmo, coisa enorme mesmo, que a gente nunca tinha testado. E a plataforma já estava bem madura. Chega um momento que a gente para de dar um pause assim, na evolução da plataforma, porque a gente não quer mexer nada assim, muito próximo da BF. Uma semana, duas, a gente meio que parou de colocar coisas novas na plataforma. Os times continuaram deployando, subindo as suas aplicações, e a gente continuou testando até os 45 do segundo tempo. Se não me engano, a gente testou até segunda-feira da semana da BF, entendeu? Então, a gente testou bem, principalmente depois da entrevista, do podcast que a gente gravou com você, a gente começou a testar bem mesmo. Legal. Mas aí, plataforma, você está dizendo, a gente fechando aqui em tecnologia, né? Então, você está falando máquinas, Kubernetes, as aplicações aqui, o arcabouço, né, de aplicações pro Kubernetes, que compõem a sua plataforma, para a aplicação, né, poder se assentar ali. Exatamente. A gente, até um determinado momento, a gente podia mexer em tudo, e depois, para ter uma segurança um pouco maior, a gente pausava um pouco essas evoluções da plataforma. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre o que a gente planeja de evoluir a plataforma, mas, por exemplo, a gente não adicionava nenhum novo controller dentro do Kubernetes 2 semanas antes da BF, porque isso poderia trazer um comportamento inesperado e prejudicar o evento como um todo. Mas até meados de outubro, de novembro, na verdade, a gente tinha liberdade para fazer tudo. Isso era uma escolha nossa mesmo, tá? De evitar de colocar uma nova variável na jogada, porque a gente fazia os nossos testes, a gente sempre fez os nossos testes bem grandes mesmo, porque a gente estava imaginando, mas chega um momento que a gente tem que parar e pensar, será que eu adiciono mais uma variável aqui ou tá bom? E é aquilo, a gente começa muito antes, a preparação para a BF, principalmente para o time de plataforma, a gente, que é o time que eu coordeno aqui, a gente começa a planejar todas essas mudanças logo no início do ano. Uhum. Em janeiro, na verdade em dezembro, a gente já adicionou novas funcionalidades na plataforma, e aí a gente tem um tempo adiante enorme para poder fazer todos os testes e validar todas essas pequenas alterações que, no final das contas, compõem a plataforma que a gente entrega para os devs, né? Uhum. Legal. Sobre isso que você estava falando, quando é mais ou menos assim que você vai fazer um freeze, né? Que normalmente a turma vai chamar assim. Quando é que você vai fazer um freeze? Pô, turma, é isso. O que tinha que testar, testou, agora é isso, tá pronto aqui.
No máximo, são alterações de aplicação, que aí é cor, botão, sei lá, coisa de aplicação, né? Entendi. A gente não teve freeze no ano passado, né, Vale? O que, na verdade, nós fazemos é que depois do nosso último teste de carga, que ele acontece na segunda-feira, a gente já deixa o ambiente todo preparado para o evento mesmo. Uhum. Aí o que isso significa? No dia a dia, nós trabalhamos com máquinas spots, com flavors menores. Escala menor. Escala muito menor. E aí, quando vai chega o dia esse último teste de carga, o que nós fazemos como a escala das aplicações são muito grandes, o que nós fazemos nós aumentamos as instâncias, né? E nós tiramos as máquinas spots também. Então a gente passa a rodar com uma escala muito maior, com máquinas maiores e sem spot. E aí depois desse último teste de carga, meio que entra o freezing da infra, né? Uhum. Porque aí a gente não mexe mais em nada da infra, que é aquele tamanho que a gente espera ir para o evento mesmo. Legal. Uma das coisas, por exemplo, que existe um freezing, mas não é bem um freezing, é o upgrade do Kubernetes. A gente não vai atualizar a versão do Kubernetes na semana da BF. Então, isso a gente mantém um freezing, né? Uhum. Agora, o time de aplicações, eles conseguem subir aplicações até... Geralmente, o pessoal prefere fazer até o último teste também, né? Até para validar. Uhum. Se nenhuma alteração inseriu nenhum problema dentro do... Problema de performance, que a gente só consegue pegar com carga alta, que é o que vem durante a BF. E aí, acredito que eles também parem aí, mas não tem nenhum bloqueio a nível de infra. Se quiser fazer um deploy, se precisar fazer um deploy para subir alguma correção, alguma lógica que foi configurada, feita de forma errada antes, tem essa liberdade. O problema é que a gente testa o ambiente com aquela configuração e tal, na segunda-feira, por exemplo. E a BF na Americanas, ela começa antes da BF, né? Porque a gente faz todas as mudanças, a gente tem anúncio de preços, a gente faz algumas promoções, a gente lança também alguns cupons antes da BF. Isso pulveriza bastante o acesso durante a Black Friday. Agora, os times eles têm essa liberdade de fazer deploy também. Mesmo depois que que o time de plataforma já começou a parar de mexer na plataforma. Acho que a última mudança que a gente faz é exatamente essa que o Vale falou, de troca de flavor, retirar spot e tal. Então, para Black Friday propriamente, né, vocês não vão usar spot. Mesmo as do autoscaling, né, vão ser de máquinas comuns. Isso. Para o dia D. Nós temos essa premissa muito porque, como nós alteramos os tipos de instância, nós priorizamos instâncias muito maiores, a gente considera que usar spot pode ser um risco muito grande. Porque se você tem uma máquina muito grande, consequentemente você vai ter muitos pods alocados nela. Sim. Então, usando o spot, e aí deu o preço de mercado, por algum outro motivo, a gente perca essa máquina, a gente pode acabar tendo algum impacto no nosso fluxo mesmo. Uhum. E aí nós priorizamos on-demand, e muito disso também porque, como nós temos muitos clusters, quando a gente tem essa escala, a gente usa muito IP, né? Então, a gente não consegue ter a nossa escala usando instâncias pequenas, porque a gente acabaria estourando a quantidade de peso da VPC. E aí é por isso que a gente precisa também colocar as instâncias maiores. Aliás, também não, a gente tira as pequenas e prioriza as maiores. Legal. Por falar em muitos clusters, né, mais ou menos para a gente ter uma ideia, né, de muitos em números, mais ou menos quantos clusters você tem, e também eu acho que um detalhe que eu queria saber é como que você segrega isso em clusters diferentes, assim. Ou se você usar node pools, coisas do tipo. Acho que na última vez que a gente veio aqui, a gente falou um número de 80 ou 90 clusters, eu não me lembro bem. Uhum. Esse número já saltou, a gente tem mais de 100 clusters, está chegando quase na primeira dezena aí completa do centésimo, da 110. Legal. São muitos clusters mesmo. E essa divisão de cluster é basicamente
um time por cluster. Não é exatamente isso, tá? A gente tem time que tem mais de um cluster, mas a gente tem essa divisão. Um time é responsável por um cluster, se ele precisar, a gente acaba subindo um cluster para ele. Só lembrando que a gente tem a divisão por time e por fluxo, né? Exatamente, por time e por fluxo. Tudo que está no fluxo de venda roda num tipo de cluster, e o que não está no fluxo de venda, que aqui a gente chama de PF, NPF, fica num outro cluster. Então você tem, por exemplo, o time do checkout, que vai ter um cluster para o fluxo de venda e um cluster fora do fluxo de venda. E isso a gente acaba replicando para todos os outros times. Você vai ter um ou outro que, por serem bem pequenos, não tem essa necessidade de dividir os seus workloads em clusters diferentes, por fluxo. Mas você tem, a maioria dos clusters tem sim. Frete, por exemplo, é um time enorme que cuida de diversas APIs, então eles têm, além de ter terem várias APIs, eles têm mais até do que 2 clusters. Eles têm vários clusters, né? Vários clusters, entendeu? Então tem o frete, fluxo de venda, frete não fluxo de venda, você vai ter um frete core, você vai ter um frete core fluxo de venda, e assim por diante. São muitos clusters mesmo que a gente gerencia, e a gente faz uso aqui, eu não sei se a gente falou da última vez, mas de uma ferramenta muito boa para gerenciar essa parte de node pools e de instance types, que é o SpotInst. A gente sempre conversa com eles, sempre pede novas funcionalidades, eles sempre atendem a gente em relação a isso, mas essa ferramenta ela dá uma liberdade para a gente de gerenciar esse tipo de famílias, tamanho das máquinas, bem bom, e também de usar node selectors para separar os workloads em diferentes tipos de instâncias, bem bom. E aí a gente também tem cluster na AWS e no GCP, e meio que o SpotInst também entra nos dois casos, então a gente consegue replicar a nossa plataforma nas duas clouds. Isso é bem legal. Que legal. Então, falando sobre isso, além de você ter essa separação, né, de fluxo de venda e não, você tem também um fluxo para desenvolvimento, teste, então, sei lá, a gente tem um cluster ou ambientes, né, de desenvolvimento. Como vocês fazem para separar isso? Né? Namespace, mesmo cluster diferentes, VPCs, etc. Né? Acho que principalmente porque vocês vão lidar com dados ali, né? Não quero que ninguém faça um drop table errado. A nível de cluster, nós separamos por namespace mesmo. Então a gente tem as aplicações de produção, as aplicações de desenvolvimento, que é onde os times fazem, homologam, e são geralmente namespace dentro do cluster mesmo. E a nível de banco tem sim essa divisão de HML e de produção. E aí tem um time responsável por subir esses bancos no NoSQL. Ele fica até abaixo da mesma gerência que o time de plataforma, é um time bem próximo da gente também. Legal. E os bancos, vocês têm algum rodando dentro de Kubernetes ou não? Nada? Nós temos uma solução de cache interno que usa o Redis. E esses Redis rodam dentro do Kubernetes. E também nós chegamos a fazer uma POC com o Mongo. Inclusive tem Mongo rodando no Kubernetes. Eu chequei semana passada com um time de pesquisa, tem sim um Mongo rodando no cluster do Kubernetes. Legal. Mas a sua maioria roda fora do Kubernetes, né? E a performance para vocês, que eu acho que, de repente, é a grande pergunta, né, das pessoas que vão, eu vou rodar o banco dentro ou fora do Kubernetes, vou perder performance, vai pôr mais um layer de abstração, não tem necessidade, né, sei lá, o banco não foi feito para isso. Como vocês têm lidado, ou se vocês têm, né, se de repente estou devaneando aqui. Na verdade, o que a gente tem de Mongo rodando no Kubernetes são 2 bancos bem pequenos, né, de umas APIs que elas não são tão críticas, então a gente nunca chegou a pegar esse nível de problema de perda de performance nem nada. A gente não sei se algum dia a gente vai ter coragem de, por exemplo, rodar um banco de cliente, né?
dentro do Kubernetes, que é uma base gigantesca, super crítica. Então, eu acho que poderia se dizer que a gente separaria um pouco dessa forma mesmo. Que existem realmente bancos que acho que não vale o risco da gente tentar rodar dentro, né? Pela nossa sanidade, né? E outros que eu acho que resolveria bem, que são esses casos pequenos que não são de alta criticidade, nem tem o volume de dados, nem de acesso absurdo. Porque, de fato, a operação acaba facilitando bastante, né? Quando a gente consegue rodar dentro. O Redis é um uso de caso aí que acho que é perfeito de rodar dentro do Kubernetes, acho que não tem problema nenhum, né? Principalmente para cache. Exato. A gente tem que ter essa preocupação de se perder o banco, você vai zerar o seu offload ali, mas dos problemas é o menor. Então acho que é um bom uso de caso subir esse Redis no Kubernetes, até porque você ganha em latência ali bastante também. Faz a chamada interna e tal. Legal. Eu queria voltar ainda em outra coisa que você compartilhou, que vocês têm clusters e times separados, algumas coisas na AWS e outras coisas na GCP, né? Que até o Spotinst, né? Um abraço, Spotinst. Que eles conseguem dar para vocês essa visibilidade e usar esse tipo de máquina, né? Nas duas. Como você está separando isso? Ou por que ter nas duas? Se você faz transbordo, vamos por partes. Por que você está usando as duas separadas? Hoje nós temos uma separação que nós rodamos marcas, né? 2 marcas nós rodamos no GCP e 2 marcas nós rodamos na AWS. Hoje nós ainda não temos transbordo, né? De uma cloud com a outra. Mas existe um plano para que a gente possa viabilizar isso. Um pouquinho mais para frente. Sim, imagino. Porque a gente entende que a gente sabe que poder usar outra cloud como transbordo, a gente sabe que fazer, óbvio que é super complexo, mas a operação disso é mais ainda, né? Então, antes da gente conseguir pensar em ter transbordo de uma marca em outra cloud, a gente sabe que a complexidade da gente conseguir operar, principalmente para os times de desenvolvimento, é gigante, né? Por exemplo, beleza, eu vou fazer um deploy, mas se a gente tiver ativo-ativo, quantos pods para cada lugar, ou se o ativo-passivo, como que a gente gerencia isso? Tem consistência das versões das APIs, né? Então, esse tipo de operação tem que ser muito bem redonda, né? Para a gente conseguir pensar no multi-cloud dessa forma. De não virar só um DR, né? Pois é, exatamente. E ser multi-cloud mesmo. Né? Exatamente. E vocês têm... Então, já falando de DR, DR ou talvez uma expansão ali, ou, por exemplo, a gente teve um ano meio conturbado aí, um final de ano meio conturbado na AWS, né? Bastante. Eles tiveram um final de ano complicadíssimo. Bastante. Então, vocês com certeza, né, estavam na turma que passou algumas noites em claro aí, né? Como vocês estão lidando com isso, né? E pelo menos eu vi um movimento, né? É lógico que sempre que acontece, todo mundo de repente quer se mover, né? Mas um movimento de algumas empresas, um movimento sério, né? De que, putz, esse perigo é real. A AWS pode ficar fora. E ficou fora, né? 2 vezes. Exatamente. O SLA do S3 não é o SLA da AWS inteira. Então, exatamente. Então, tipo, beleza, pode ficar fora. Algo meio impensável para algumas pessoas, né? Que tipo, não, tá na nuvem lá, tá na nuvem da Dilma. Beleza, pode cair, gente, tá bom? Então, vocês têm alguma iniciativa disso? Isso tá no roadmap, assim, tipo, putz, precisamos pensar nisso propriamente, assim, a gente sofreu um pouco. Vocês foram afetados sobre isso? A gente mesmo não foi afetado. Os nossos clusters continuaram de pé, só que num desses problemas a gente teve que fazer um freezing de deploy na Vale. Porque
a API, o VA foi tão afetada que nem novas instâncias estavam subindo. E além disso, nem, na verdade, a API de Virginia foi tão afetada que nem as instâncias de pods novos estavam sendo reconciliadas no target group. Então a gente não sofreu porque a gente não teve perda de máquina, nem spot estava sendo trocada. Isso foi um alívio, porque se fosse trocado, a gente estava rodando com spot, ia salvou cair também. A própria queda da AWS impediu que máquinas spot fossem desligadas, trocadas. Então, isso salvou a gente também. Mas realmente, rodar em uma região só é bem ruim. A gente roda, não ativo, mas a gente roda também em São Paulo. E aí a gente, da mesma ideia de multi-cloud, operar isso como multi-região também tem suas complicações. E a gente vai, sim, começar a trabalhar, a gente já começou, na verdade, e pensa num futuro arranjar uma solução para esse tipo de problema. A gente ainda está avaliando todas as opções, e aí dentro dessas opções a gente está trabalhando fundo com isso agora, para chegar numa solução um pouco melhor, mas dessa vez que a gente acabou não sendo afetado, mesmo usando Spot, mesmo estando não tão escalado, a gente não foi afetado por esse problema em VA. Apesar de ter sido afetado nessa criação de novas máquinas e tal. Exatamente. Máquinas novas não entravam, não subiam, mas também não caíam, né? Não caíam. E aí esse fato de não cair acho que foi o mais importante. Exato. Mas aí a gente também falou com os devs que, olha, vamos segurar o deploy por enquanto, porque se subir novos pods no recurso que está ocioso dentro do cluster, esses novos pods eles não vão ser reconciliados no target group. Uhum. A gente realmente analisava, começou a receber alerta de um monte de componentes que estavam com problema. E o próprio Spot Inst também avisava a gente, não estou conseguindo subir máquina, não estou conseguindo deletar máquina. Realmente foi um problema bem complicado. E eu acho que esses tipos de problema podem, eu não sei se ficaram mais frequentes, mas ocorrem também em outras clouds, né? Recentemente a gente também teve um problema feio que a gente usa o registry, por exemplo, do GCP. Uhum. E aí teve um dia que ele começou a dar alguns erros estranhos. A gente não sabia, pensou que fosse algum problema interno nosso, até que a gente abriu um case e descobriu que tinha sim um problema lá no registry gerenciado. E a gente viu que a gente usa cloud e tal, mas a gente não tem garantia de que vai ter 100% de disponibilidade. Então a gente tem que trabalhar com essa ideia de que a gente não tem 100% disponível e que a gente precisa ter sim uma forma de contornar isso em caso de problema. E eu acho que é isso que vai nortear esse ano aqui no time de plataforma, é achar soluções para esse problema. A gente já começou a trabalhar já desde o início do ano, desde o final do ano passado, já nessas ideias, e a gente está evoluindo. Legal. E a gente vai tentar evoluir até a ponto de entregar algo bem, bem legal, a ponto de a gente começar a testar na BF também. Porque é aquilo que eu falei lá no início, a gente não pode fazer uma mudança desse tamanho aos 45 do segundo tempo. A gente tem que fazer isso e ainda mais isso, né? Ainda mais esse tipo de mudança, que muda a nossa plataforma como um todo. A gente vai ter que fazer isso e testar bem antes de colocar realmente em larga escala. Legal. E como que vocês fazem, já que vocês têm ambientes similares, né, AWS e Google, como vocês fazem para administrar esses ambientes e tentar deixar o mais parecido possível, né? Então, tipo, manter a versão de Kubernetes, de controllers, e etc. Aí, aqui dessa camada, né, da plataforma, para que as camadas de cima possam usar, né, de uma forma mais transparente. Primeiro que a gente tem diferenças enormes entre clouds, né? Uhum. O GCP e a AWS, para você criar um balancer e disponibilizar ele externamente, assim, você tem diferença. Então, para contornar esse tipo de diferença, a gente usa um chart. Eu não sei se você também usa, mas a gente usa Helm charts. A
A gente tem um template para deployment que abstrai muita complexidade mesmo, inclusive essa complexidade de diferença entre clouds. É bem legal o nosso template, porque ele permite que o usuário dos clusters deploiem as aplicações tanto na AWS quanto no GCP, usando o mesmo chart, e aí para ele deployar na AWS, ele usa uma flag, para deployar no GCP, ele troca o valor dessa flag. É bem legal mesmo. E aí, no final das contas, ele tem o mesmo resultado. Para ele vai chamar uma URL, e é claro que ele tem um conhecimento de que ali por trás tem o GCP ou tem a AWS, mas no final das contas é o mesmo deploy. O mesmo repositório é interno. E acho que a nível de infra mesmo, né? Como a gente abstrai isso, a gente tem o serviço do Spotinch, né? Que ele ajuda a gente a conseguir abstrair muito essa parte. Então, como a gente já integra, ele tem integração tanto com o GCP quanto com a AWS, a gente basicamente tem que interagir muito com a API dele, por mais que sejam recursos diferentes, quando muda a cloud, os payloads são muito parecidos, então a gente consegue deixar bem parecida a operação dessa parte, e para o próprio desenvolvedor mesmo, e para a gente que a gente disponibiliza, é o Rancher também, né? A gente tem a separação dos ranchers por cloud, mas para o dev que vai usar é exatamente igual. Então, por mais que ele saiba que aquele cluster que ele está deployando está no Google, está em São Paulo, AWS São Paulo, AWS Virgínia, não faz diferença, porque aquela interfacezinha é a mesma para ele. Legal. Tendo tantos clusters, né, tantos ambientes diferentes e tudo sendo tanto assim, né, como ter visibilidade disso, né? Então, talvez aqui entrando na seara da observabilidade, como ter visibilidade sobre tudo isso, você poder ter dados suficientes, né? E, ainda assim, tomar cuidado com a LGPD, com essas coisas que estão tentando te morder a qualquer vacilo. A gente tem um time que também é irmão, está sobre a mesma gerência do time de plataforma, que é o time de observability, e eles são responsáveis por gerenciar todas essas ferramentas de observabilidade. Todos os nossos clusters têm, por exemplo, um Prometheus ali, que vai coletar as métricas de todas as aplicações, dos issues e tal, e ele também disponibiliza ali um Grafana para o pessoal consultar isso, para eles poderem visualizar essas métricas de forma local no cluster. Mas, além disso, esse time de observabilidade, ele também gerencia uma ferramenta que é bem legal, que ela dá uma visão global. É como se fosse um agregador de Prometheus, né? É o Cortex, que a gente até já tinha falado da primeira vez. Essa plataforma também evoluiu bastante, ela está bem robusta e está bem resiliente agora, ela aguentou muitos dados durante a Black Friday e durante os testes de carga. E ali você consegue montar, visualizar dados de todos os clusters de uma vez só. É uma plataforma enorme, muito grande mesmo, mas é bem legal você ter todos esses dados num lugar só. E os usuários, eles têm esses dados. E agora, sobre o LGPD, pode falar, Vale, sobre o LGPD. Hoje o que acontece é que as aplicações que possuem dados sensíveis de cliente, cartão, etc., que recebem, o que acontece é que a gente, antes do log ser gerado, o nosso próprio, as bibliotecas, as aplicações, elas já mascaram todos esses dados. Então a gente não tem nada indexado ou com log mesmo, nem banco nem nada com os dados sensíveis, né? De cartão, etc. Ah, legal. E até em relação ao log também, a stack de logs também é gerenciada por um time interno da gerência aqui, e ele também roda no cluster. Então tem também uma stack ELK lá que roda dentro de cada um dos clusters. Ah, legal. Então tudo fica dentro do cluster, e no final das contas o dev tem acesso a isso, consegue montar lá pelo Kibana todos os bots que ele precisar também. É basicamente isso de observabilidade. Legal. A gente gera as métricas com issue, com logs de aplicação, ou então métrica de pod e tal, e é tudo coletado, e o time tem
liberdade de consultar ou num Cortex que tem de todos os clusters ou num Grafana local também. E o que, além dos bancos de dados, né, que talvez também tem coisa que vem trazendo, né, e ele só vai crescendo até o infinito, o que mais vocês têm que não tá rodando no Kubernetes e que de repente tem que orar com um pouco mais de fé para poder passar pela Black Friday, e aí, tipo, putz, será que vai escalar tudo necessário? Ou que outra alternativa, né, que outras adaptações técnicas você tem que fazer assim para poder superar isso, né? Já que sistemas distribuídos foram feitos para esses momentos, mas a gente tem um monte de coisa que não nasceu, né, em 2020. O que acontece é que a nosso time de plataforma, nós cuidamos do front. É porque a Americanas ela é gigante, né? Uhum. Então, nós cuidamos do front. O que significa isso? O front para a gente são os sites, todas as marcas, né? Então, tanto o front-end quanto o back-end de todos os nossos sites. Ou seja, desde quando você acessa www.americanas.com.br até você clicar no botão finalizar compra. E isso está todo na nossa infra. Dessa parte, eu acho que a gente pode dizer que 90% a 95% roda dentro do Kubernetes, do front mesmo. Desse fluxo, talvez seja até 100%, né, Marcos? Eu acho que é. Acho que tudo mesmo. 100%, eu acho tudo que roda dentro do Kubernetes. O que a gente tem fora são alguns processos em batch. Por exemplo, parte de indexação. A busca mesmo. A busca não roda. Uhum. Mas até fluxo de batch e indexação tem muitas coisas que rodam dentro do Kubernetes. Isso, mas a gente tem alguns fluxos em Lambda também. Exatamente, em Lambda que roda fora. Mas a parte que é considerada o pós-venda, né? Isso. Que aí já é com outros times e tal. Aí a gente tem um outro mundo da Americanas aqui até pra gente. Uhum. Porque são outros times e tudo. E aí eles usam muito a parte de Oracle, WebLogic, usam acho que até o OCI, inclusive. É um mundo bem distante do nosso. Legal. Mais uma nuvem. Mais uma nuvem. Sim, show. Pois é. Eu não sei qual é a experiência que eles têm em deployar tudo isso fora, seja um Elastic Beanstalk e tal. Mas eu acho, depois que eu comecei a trabalhar com Kubernetes é difícil de operar. Não é tão simples assim. Mas no final das contas, quando você tem aquela plataforma bem trabalhada ali, bem balanceada, não traz uma facilidade na operação, tanto de deploy quanto de manter mesmo a aplicação de pé no Kubernetes. Eu acho que é muito mais simples operar dentro do Kubernetes do que fora. E aí você consegue operar no Kubernetes, na AWS, no GCP, de forma transparente, por exemplo, e em qualquer outra cloud aí. Agora vai tentar subir isso usando as instâncias direto, um EC2, ou então um AVM no GCP, ou então num Elastic Beanstalk, aí começa a complicar. Eu acho que mais simples mesmo seria tudo rodar no Kubernetes, é mais tranquilo. Com certeza. Legal. Caras, bom, eu queria terminar, né, chamando nossas recomendações, né, indicações aí, tudo. Se vocês têm uma indicação, uma recomendação para o pessoal, né, para aquele momento de relaxar, não pensar em Kubernetes, não pensar em deploy e coisas do tipo, né, o que vocês têm feito aí, né, principalmente que tudo tem estado mais difícil, então a gente está pegando dicas de todos os lados, né? Então, uma dica que você tiver para os nossos ouvintes. Eu vou recomendar um podcast sobre história que eu gosto bastante, que o nome é História em Meia Hora. Legal. Que é super bem didático mesmo, assunto bem legal. O host fala muito bem e eu isso ouço sempre nos meus momentos livres. Legal. Vou pegar o link e a gente coloca aqui na descrição para a turma ouvir. Ficando nessa área de guerra aí, de história, na verdade, do Vale,
eu vou indicar uma série que eu vi na Netflix tem tempo já, mas que eu adorei, acho que eu vou rever em breve, que é sobre a Segunda Guerra Mundial. Eles pegaram um monte de imagens da Segunda Guerra e coloriram elas, que eram tudo imagem preto e branco. Acho que até Segunda Guerra em cores. Muito boa a série, tem imagens assombrosas ali, mas que fazem parte da história, né? Então eu indico também essa série, bem legal. Legal. Poxa, que da hora. Olha, eu quero indicar um filme que tá no Star Plus, eu tenho quase certeza, eu vou pôr o link, que chama O Último Duelo, né? Sei lá se em português ficou desse jeito, mas Last Duel. O Wizard me salvou aqui agora, então provavelmente é isso, tá bom? Eu tenho muito o que traduzir, né? É com o Matt Damon, né? Com o Matt Damon, com o Adam Driver, né? O carinha do Star Wars, e um ótimo filme, vale muito a pena, é um filme longo, tá? Então, respira um pouco antes de assistir, é um filme em certo momento angustiante, assim, não acredito, né? Mas ele vai contar a história do último duelo, né, que teve na França ali, se não me engano, por 3 óticas diferentes, né? Então, a ótica da mina, a ótica do marido e a ótica do abusador, né? Então, tipo, é um filme muito bom, vale muito a pena. O filme é longo, aguenta até o final, vai valer a pena. É um ótimo filme mesmo, assim, né? Talvez tenha o Oscar, sei lá. Eles estão dentro da lista dos indicados ali. E eu achei um ótimo filme, vale muito a pena, né? Então, assistam, é um ótimo filme. Vou tentar ver esses dias. Também vou assistir, nunca vi, não. É muito legal. Muito legal mesmo. Bom, para acabar, o último recado é que a gente fez um evento agora, deixa eu não errar então, a gente fez um evento sobre observabilidade e segurança, tá? Então, eu quero convidar você que está ouvindo aí, assistir, tem o vídeo da gravação lá no nosso canal no YouTube, né? youtube.com/GetUpCloud, um evento sobre observabilidade e segurança. E aí, eu e o Jefferson apresentamos, gracinhas e etc., com a Datadog e a AquaSecurity, tá bom? Então, talvez, não sei se são os 2 maiores temas, né, ou maiores hypes aí, depois de Kubernetes. Então, Kubernetes, Istio, né, e aí vem observabilidade e segurança. Então, com esses grandes players, e aí tenho certeza que é um conteúdo que vai agregar e que vai trazer mais para a turma aí, tá bom? Caras, muito obrigado pela participação. Se vocês quiserem deixar um último recado e um adeus para os nossos ouvintes. E aí, pessoal, falar aqui rapidinho. Comecem a se preparar logo para BF, né? Porque logo ela bate a porta. Nada melhor do que começar antes mesmo, para não apertar lá no final. E é isso, e comprem bastante. Juntem dinheiro também. Exatamente, juntem dinheiro e comprem bastante, porque deve ser uma ótima Black Friday desse ano também. Com certeza, show. É isso aí, muito obrigado aí, pessoal. Mais uma vez aí, João, valeu pelo convite, foi muito bom aqui pra gente. Espero que a gente possa se falar muitas vezes ainda. Com certeza. Caras, muito obrigado mais uma vez pela presença, pelo tempo aí, tá? Eu tenho certeza que tá corrido, né? Mas obrigado por compartilhar com a gente. Tenho certeza que é muito complicado superar uma Black Friday, né? Com tanta coisa aí dentro da Americanas. E obrigado, Americanas, por ter cedido esse tempo, né? Conhecimento e compartilhado com a gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado para você que ouviu até agora. E até a próxima. Valeu. Até.